Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. A soja tem vindo literalmente a lume, mas pelas piores razões. Falava-se de uma infecção perigosa, a difusão da bactéria E. coli, numa variante potencialmente perigosa e até mesmo fatal para o ser humano. Vamos, no entanto, hoje olhar para esta questão e tantas outras questões e mitos ligados a este alimento, que apesar de tudo não deixa de ser um alimento bastante completo. Mas para já começamos com as notícias positivas, hoje com a assinatura do jornalista Alexandre Coutinho. Alexandre Coutinho, para além de jornalista, é também fundador da editora Contra a Corrente. Olá, Alexandre, obrigada por estar aqui hoje connosco. 3 boas notícias. Portugal a querer liderar nas energias renováveis e, pelos vistos, os resultados falam por si. Sim, exatamente. Aliás, estamos a afirmar-nos nesse campo e basta lembrar que de janeiro a abril deste ano, 62% de toda a eletricidade que consumimos em Portugal já tem origem renovável. E, portanto, futuramente as coisas vão continuar. Aliás, a diferença em relação a 2010, em 2010, no mesmo período, 53%, e subimos já para 62%. Por outro lado, vamos chegar ao final do ano com uma rede de carregamento para veículos elétricos, com 1.350 pontos de carregamento em todo o país, e, portanto, isso será inédito a nível europeu. Isto, estamos a falar também, numa época em que poupar é essencial, estamos a falar numa poupança no que diz respeito a utilizar as energias renováveis, no valor de mil milhões de euros, não é? É um oitavo da fatura. Portanto, a fatura normalmente da importação de energia chega aos 8 mil milhões de euros anualmente. Com esta poupança das renováveis conseguimos poupar 1.000 milhões de euros. Muito bem, portanto aqui total fica desta fatura. Uma excelente notícia. Sem dúvida. A outra boa notícia que o Alexandre Coutinho escolhe tem a ver com um excedente comercial histórico, mas de produtos muito específicos. Não, de todos. Aliás, todos, na prática geral? é a balança de bens e serviços. E serviços portuguesa. E as contas não são minhas, as contas são do relatório do FMI. Portanto, nem tudo é mau nestas medidas de austeridade que nós vamos ter que aplicar nos próximos anos. E o FMI chegou à conclusão que daqui a 2 anos, em 2014, a nossa balança comercial voltará a ser positiva em 500 milhões de euros e é algo de inédito que já não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, quando Portugal era exportador de wolfrâmio durante a guerra, portanto, entre 41 e 43. E a notícia é suficientemente boa porque no ano seguinte esse valor vai aumentar para os 1.900 milhões e em 2016, 3.100 milhões de saldo positivo nesta balança. Isto não poderia ser mais positivo. Significa que nós estamos a importar muito menos do que faríamos em tempo normal, não é? Se tivéssemos dinheiro disponível, e que vamos exportar mais. E ou seja, estamos poupadinhos. Exatamente, e que temos todas as potencialidades para exportar mais. Há novos mercados que podemos explorar, não é só Angola e o Brasil, temos também a Índia e a China. Que só esperam pelos nossos produtos, que são de boa qualidade, felizmente. Sem dúvida, sem dúvida. Acredito que este relatório tenha ajudado e muito à aprovação do empréstimo, ou não? Sim, claro, logicamente. Aliás, eles fizeram bem o seu trabalho de casa, estiveram aqui cerca de 2 semanas e, portanto, as contas, à partida, merecem essa credibilidade. Portanto, o FMI é uma instituição que nos merece essa credibilidade. Muito bem, aqui fica então uma notícia positiva, de facto, uma balança comercial muito, muito positiva. E já daqui a 2 anos. O que é pouquinho tempo, o que é bom. E por falar em pouco tempo, parece que nunca se viu uma composição de governo tão rápida. Ora, aí está. Eu penso que quando há boa vontade e quando há bom senso, é possível caminhar rapidamente, saltar etapas e praticamente em 2 semanas, eu recordo que as eleições foram no dia 5 de junho, já estamos à beira de empossar um novo governo, já temos um novo primeiro-ministro e também o bom senso porquê? Porque ainda esta semana se levantou aquele problema com os votos oriundos do Brasil. O PS poderia ter interposto um recurso ao Tribunal Constitucional, mas com bom senso, absteve-se de o fazer e, portanto, as coisas estão a seguir a um bom ritmo e Portugal precisa de um novo governo com urgência. Portanto, não podemos andar aqui à deriva e em stand-by. Muito bem, Alexandre, muito obrigada. Salientar ainda no capítulo das boas notícias que estamos
em Portugal. Estamos a olhar com muita atenção este fim de semana também para Nova Iorque. Isto porque, não sei se sabe, Alexandre, dia 19, este domingo, Nova Iorque celebra o Portugal Day e vão acontecer uma série de eventos. Uma delas tem a ver com, por exemplo, no dia 18, uma prova de natação à volta de Manhattan, onde estão 40 dos melhores nadadores mundiais. Um deles é português, o Miguel Arrobas, portanto temos que dar os parabéns a este nosso querido também embaixador neste ano do voluntariado. Portanto, aqui fica uma boa notícia. E no dia 19, quem estiver por lá, por que não participar também na corrida de 8 km à volta de Central Park. Portanto, se alguém anda à bicicleta, no fim de semana consegue fazer um triatlo, não é? Portanto, entre a natação, a corrida e o ciclismo, aqui fica também uma boa notícia. Quem viajar para Nova Iorque este fim de semana celebra também o Dia de Portugal. Alexandre, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Avançamos para perceber então do que falamos quando falamos da soja, um alimento que é usado no Oriente há milhares de anos. As mulheres, em particular asiáticas, têm menor probabilidade de ter problemas na menopausa, nomeadamente osteoporose, devido às isoflavonas presentes neste alimento. Mas há outras vantagens. Vamos desmistificar um pouco este receio que foi criado nos últimos tempos à volta da soja. Nos últimos anos, a soja tornou-se familiar para a maioria dos portugueses, mas nunca como nas últimas semanas se falou tanto neste alimento. Em causa esteve a suspeita de que os rebentos de soja seriam os responsáveis pela propagação da bactéria E. coli, que tirou a vida a dezenas de cidadãos europeus. A suspeita veio revelar-se infundada, tal como provam as análises feitas aos rebentos de soja, cujo consumo voltou a ter carta branca. A soja é um alimento usado na China há milhares de anos. Trata-se de um grão rico em proteínas e que na roda dos alimentos pertence à família das leguminosas. Brasil, Canadá, China, Estados Unidos da América e Argentina são alguns dos países produtores de soja. A planta cresce preferencialmente em climas quentes e úmidos, não chega a ter 1 metro de altura e pode apresentar flores brancas ou roxas. Serve de base a muitas rações para animais. Contudo, e para consumo da população humana, a soja chega aos supermercados nas mais variadas formas. Em rebentos, geralmente rebentos de feijão mungo, em granulado, iogurtes ou sumos. Tofu e bebidas de soja são os mais procurados, em especial por quem tem uma dieta vegetariana. Excelente fonte de proteína, a soja é considerada o melhor substituto da carne. É igualmente rica em vitaminas e alguns minerais como ferro, cálcio, magnésio, potássio e iodo. Quanto ao óleo de soja, é rico em ácidos gordos e em vitamina E. Ao longo do tempo, a soja tem sido objeto de vários estudos científicos e depressa se comprovaram os benefícios do consumo de soja no tratamento de sintomas associados a diabetes, cancro, doenças cardiovasculares e na redução dos níveis de colesterol no sangue. Estudos clínicos mostraram igualmente que as mulheres asiáticas que residem no país de origem e praticam uma alimentação rica em soja apresentam menos sintomas da menopausa, devido ao elevado teor de isoflavonas, para além de sofrerem menos de osteoporose. A dose diária recomendada é de 60 gramas, o que equivale a 3 colheres de sopa. Os especialistas indicam que a melhor forma de consumir este alimento é optar por comprar o grão de soja, que pode ser cozinhado, usado em saladas, sopas ou purês. E já sabe que a partir de agora queremos também saber a sua opinião acerca desta matéria. Terá certamente algumas dúvidas que os nossos convidados poderão esclarecer. As redes sociais e o nosso telefone estão ao seu inteiro dispor. Começo por lhe apresentar a docente e investigadora da Escola Superior de Biotecnologia, Ana Gomes. Ana, muito boa tarde e obrigada por estar no nosso Sociedade Civil. Sim. Afinal, quando olhamos para a nossa roda dos alimentos, onde é que enquadramos a soja e podemos de facto dar-lhe este título de alimento completo ou não? Boa tarde. Alimento completo, até podemos começar por aí. O que é um alimento completo? É efetivamente aquele que reúne todos os nutrientes que nós consideramos importantes para o nosso crescimento e para a nossa manutenção, digamos, a manutenção do estado geral de saúde, e que englobam não só os macronutrientes, as proteínas, os lípidos e os hidratos de carbono, mas também as fibras e depois os nossos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Se olharmos para a soja enquadra-se na nossa roda dos alimentos, ou está associado, entre muitas outras, leguminosas, portanto um grupo
destacado na nossa roda. E destacado porquê? Principalmente por 2 fatores, 2 nutrientes, nomeadamente a proteína, por um lado, e as fibras, por outro. Isto enquanto leguminosa, portanto, não destacando a soja das restantes, sem dúvida. E depois temos aqui um conjunto. A soja destaca-se das restantes leguminosas pela sua riqueza em óleo e daí, portanto, também é uma das, digamos, é um dos produtos que nós extraímos da soja, e inclusivamente ela é designada como uma oleaginosa, portanto, por esse motivo. E temos depois também algumas vitaminas e alguns minerais que aqui destaca-se entre os minerais o fósforo e o potássio, que são efetivamente, portanto, entre as muitas leguminosas, o grão de soja é efetivamente rico nestes 2 minerais. Mas temos outras leguminosas que fazem parte do nosso, digamos, da nossa dieta. O grão, o feijão, as ervilhas, que estão a par do grão de soja e que reúnem também, portanto, estas características e daí estarem todas no mesmo grupo da nossa roda dos alimentos, que é o nosso guia alimentar, digamos assim. Mas curiosamente, e apesar de em Portugal ser até muito tradicional na nossa gastronomia a utilização das outras leguminosas, feijoada, grão com bacalhau, etc, etc. Isto aqui já a piscar o olho. A engenheira Antónia Figueiredo, que está hoje connosco, em representação da Confagri. Muito boa tarde mais uma vez. Engenheira Antónia, de facto, se por um lado estamos habituadíssimos a ter variedíssimos tipos de feijão, o grão à nossa mesa, e agora começam a entrar, eu digo agora, 30 anos, 20 anos, as lentilhas, etc. Se calhar a soja entrou agora assim pelas piores razões no nosso léxico, não é verdade? Eu acho que a soja faz parte daquele grupo de alimentos resultado da globalização. Nós habituámos-nos a outro tipo de leguminosas em Portugal e na Europa. Essas leguminosas, nos últimos tempos, acabaram por desaparecer das refeições dos portugueses e dos europeus e possivelmente está agora na hora de voltarmos outra vez, enquanto produção nacional, a essas leguminosas. Sabemos que houve uma altura em que não era moda, vamos dizer assim, consumir o feijão e o grão, até estava associado um bocadinho a certa pobreza, não é? Porque estávamos no reinado do bife com batatas fritas e isso é que realmente era sinónimo de ter status. E houve depois a entrada da soja, que, como sabemos, não faz parte da produção da Europa nem dos hábitos, portanto, nenhum de nós cresceu rodeado de soja. A prova é de que continua a não ser porque a Europa praticamente não produz soja, ou produz muito pouca. Nós sabemos que os Estados Unidos é que são os campeões, o Brasil está cada vez a produzir mais e a seguir a China, que são os 3 principais produtores mundiais de soja. E nós, na Europa, e em especial em Portugal, importamos assim a soja para os nossos hábitos alimentares de uma forma um bocadinho estranha. Não se percebe muito bem porque é que nós recebemos tão bem este produto. Por outro lado, gostaria de dizer ainda que, portanto, fala-se muito em leite de soja, para que todos os espectadores estejam em sintonia connosco. Para ser leite, tem que obrigatoriamente vir de um animal. Seja a vaca, seja a ovelha, seja a cabra, e, portanto, tudo o que seja, não provenha de um animal, de um vegetal, será uma bebida. Há a bebida de soja, há a bebida de arroz, há a bebida de trigo, de aveia, e, portanto, estamos a falar de bebida. Relativamente a esta questão que surgiu agora nos últimos tempos e que associa, digamos, a soja e os rebentos de soja à bactéria, enfim, não está provado ainda que começou primeiro nos pepinos e nas alfaces, começou por Espanha, mas que veio fazer com que Portugal também tivesse enormes prejuízos. Há explorações agrícolas que neste momento estão completamente arruinadas. Portanto, temos que fazer de novo a campanha para o pepino. A campanha para o pepino e para a alface, porque depois o pepino, a alface e o tomate foram por afinidade, não é? Portanto, nós tivemos durante... Portanto, agora nas festas temos que consumir saladas com pepino, com alface. A grande ciência, e estão aqui pessoas mais capacitadas do que eu em termos de conhecimento, mas a grande ciência
diferenciar aqui tem que ser lavar bem e lavar muito bem. Claro. E ter a certeza que for... Ou cozinhar. E aí é que é, digamos, a solução. Temos também connosco, e precisamente já para, no fundo, perceber que todas estas dicas que vamos deixando ao longo do programa vão servir para outros alimentos. Aliás, dizer só que hoje focamos especificamente na soja, mas na segunda-feira o programa é à volta da segurança alimentar. Isto porque, como sabe, quando chega a época mais quente, temos que ter um cuidado ainda mais redobrado com certos produtos, nomeadamente, falamos sempre dos mariscos, das maioneses, portanto, esses produtos alimentares e segurança alimentar genericamente, falaremos na segunda-feira. Hoje olhamos mais para a soja, mas de facto, Ana Lessa, muito obrigada por estar hoje connosco. Dirige os Serviços de Prevenção e Controlo de Doença na Direção-Geral da Saúde. Aquilo que vamos dizer hoje, obviamente, aplica-se muito a quase todos os alimentos. Contudo, a soja é que está a levantar todo este vosilis, não é? Afinal, estamos ou não perante um alimento perigoso em Portugal? Não estamos perante um alimento perigoso. Aliás, eu gostava de começar dizendo e repetindo, de facto, uma frase que a senhora engenheira já disse, que de facto o busilis da questão está em lavar bem, lavar muito bem. É essa a nossa mensagem, porque infelizmente o que se passou na Alemanha terá sido uma estratégia de comunicação que não foi talvez a mais correta, porque se começou por avançar culpados antes de ter um inquérito epidemiológico completo, comprovado cientificamente. E abalaram a base da democracia, acusaram antes de julgar. Se foram comunicando possíveis culpados que depois eram desmentidos, que depois havia mensagens para não haver consumo de legumes e, portanto, eu penso que toda essa estratégia foi uma má estratégia não só para a Alemanha, como também para os outros países europeus e que, de facto, estas situações são de evitar, nós aprendemos com os erros e, de facto, o que eu espero é que se alguma vez houver um problema semelhante em Portugal, nós possamos, de facto, conduzir esses problemas com a dignidade que eles merecem, mas também com o bom senso que é preciso nestas situações. Como em todas as situações. Como em todas. A verdade é que não há, de facto, em relação à situação da Alemanha, neste momento, um alimento comprovadamente causal da situação que teve, obviamente, uma origem, uma contaminação alimentar, portanto, isso parece que é óbvio. Nós vamos também falar necessariamente dos prejuízos que isto vai trazer e também da ajuda que a Europa já se disponibilizou a dar aos agricultores também portugueses, e vamos também com a Quercus perceber o impacto ambiental desta monocultura que muitas vezes serve para recuperar certos solos, mas não deixa de estar também a prejudicar algumas zonas, nomeadamente a floresta amazónica e a zona do Cerrado no Brasil. Connosco temos também o presidente do Instituto de Macrobiótica de Portugal, Francisco Feira-Torres. Muito obrigada por estar hoje connosco. E ao contrário do que se possa imaginar, muitas vezes regimes como a macrobiótica ou até mesmo o vegetarianismo, não o veganismo, já podemos lá ir, mas nem todos os vegetarianos comem soja. Nem todos os macrobióticos comem soja. Assim, de uma forma ou de outra, provavelmente sim. Da forma como a maioria das pessoas pensa que se deve usar a soja, não. Antes de mais, eu gostaria de só voltar um bocadinho atrás na conversa e enfatizar o que já foi dito, de que as leguminosas são mesmo um alimento super importante na alimentação. São alimentos incrivelmente ricos e muito baratos ao mesmo tempo, que é uma das coisas que não acontece. Leguminosas, não é? E como disse aqui ao meu lado a engenheira Antónia, o comer leguminosas foi associado à pobreza e, como tal, todas as pessoas assim começaram a ter alguma riqueza pós-guerra, começaram a comer carne e peixe, achando que era muito mais moderno comer assim, e criámos não só alguns problemas de saúde com isso, desequilíbrios ecológicos, e também começámos a gastar muito mais dinheiro. Há imensas leguminosas em Portugal que não a soja, feijão frade, o tremoço, feijão catarino, feijão manteiga, que deviam mesmo fazer parte dos pratos diários com enormes vantagens, quer de um ponto de vista de saúde, quer de um ponto de vista económico. O enfatismo económico nos tempos que correm. E convém salientar, aliás, até há bem pouco tempo falámos da questão
da importância dos enlatados e de serem de excelente qualidade em Portugal. E o recurso a ser, por questões económicas, cada vez maior, o que não significa que estejamos a fazer uma alimentação pior. Muito pelo contrário, não é? O investir em produtos... Lá está, é como diz a engenheira, tem que ser tudo fashion. Se dissermos que o grão agora é fashion e as lentilhas... Basta, mas a soja... Basta um VIP qualquer começar a dizer que come grão. A sério, é assim que funciona. Pronto, eu não como soja, mas como grão. Mas relativamente à tua pergunta anterior, é assim, o hábito de consumir soja na Europa veio dos Estados Unidos. E veio dos movimentos, tanto quanto eu saiba, veio dos movimentos New Age americanos. E pois lá está, de repente virou cool, é tal coisa, não comemos grão bico, mas há um fenómeno interessante aí. A soja é utilizada no Oriente há milhares de anos, como foi referido, sob a forma de produtos como pasta de soja, que é miso, ou molho de soja, que é shoyu, ou queijo de soja, que também não é um queijo, mas tofu, a falta de melhor expressão, tofu. Exato. E os orientais utilizaram isso durante milhares de anos com imenso sucesso. Quando a soja começou a ser usada nos Estados Unidos, os americanos alteraram completamente o processo. O que eles fizeram foi que alimentos que naturalmente eram utilizados de uma forma pouco processada e fermentada, que faz uma enorme diferença de um ponto de vista do sistema digestivo e da saúde em geral, começaram a juntar esses alimentos, doces, xarope de milho, a fazer iogurtes, e então criou-se uma panóplia de alimentos que, sendo produzidos originalmente a partir da soja, talvez não sejam tão bons para a saúde. Eu já digo talvez que é para não exagerar no discurso. A minha experiência é que esses alimentos são muito difíceis de digerir. Pessoas com problemas alérgicos tendem a não ficar muito bom quando consomem muitos desses alimentos. Possivelmente não são muito bons para a tiroide também. O que eu estou a dizer é tipo beber 1 litro de bebida de soja por dia, o que muitas pessoas fazem. Particularmente, quando deixam de beber leite de vaca. Ou começarem a comer iogurtes de soja porque são de soja. Eu sei que isto é uma grande fatia do mercado atual de produtos naturais. Para ser mesmo honesto, acho que não são os melhores alimentos. São também bastante caros. É melhor utilizar a soja sob a forma de alimentos fermentados, que eu acho que iremos falar mais à frente. Sim. Mas ou seja, mas isso aconteceu com a aloe vera, aconteceu com o ginseng, aconteceu... Uma coisa é, na origem, é mais ou menos como agora haver um derivado da nossa azeitona que faz muito mal do outro lado do mundo. Eu acho que, para as pessoas perceberem, na origem, na Ásia, o consumo não é de todo parecido com aquele que nós na Europa... Não é? É isso que é importante, não é? O que acontece, geralmente há uma... Sabe-se que um determinado alimento ou grupo de alimentos faz mais ou menos bem ou não faz mal. Isso, nunca se tem muita certeza sobre isso. E depois há um grupo económico qualquer que decide, ok, isto aqui é fantástico para começar a comercializar. E começa-se a comercializar com meias verdades científicas. Claro. E pronto, depois o resto da história já se conhece. Isso acontece não só com a soja, acontece com tudo. Exatamente. Mas dá, na minha opinião, Fernanda, dá muitas vezes uma má imagem a pessoas vegetarianas, dá uma má imagem a pessoas macrobióticas, porque às vezes o consumo excessivo desses alimentos não são tão saudáveis assim e passam como sendo, há imensa publicidade neste momento. Mas é engraçado, como sabes, eu sou vegetariana e as pessoas perguntam-me sempre se eu como soja e não. E a mim também. Mas eu não como, por acaso não é uma... Eu bebo leite de soja que uma vez 5 a 5 anos. Pois, sei lá, se calhar é isso. Ou às vezes numa sobremesa ou isso, mas não... Mas bebida de soja. Eu aproveitava aquilo que foi dito, portanto, esta componente e agora colocava outra que é, e estamos preocupados com a balança comercial portuguesa, não é? Porque estamos numa conjuntura que é muito crítica em relação à nossa economia e às nossas finanças e, portanto, tudo o que consumirmos que tenha soja é tudo importado. Em Portugal não há produção de soja. Eu fui verificar no ano de 2010 e há 4 hectares. Portanto, são ensaios. 4 hectares. 4 hectares. São ensaios que estão a ser feitos. Portanto, em Portugal não se produz soja. Cada consumidor, qualquer que seja o produto que contenha soja, está a contribuir para o desequilíbrio da balança alimentar. Nomeadamente os óleos com base na soja, não é verdade? Os óleos de soja, claramente, tudo o que tenha soja é sempre importado. Claro, e normalmente é transgénica, mas também vou querer falar disso. Vou deixar isso um bocadinho mais para a frente, a questão dos transgénicos, vamos falar sobre isso. Mas, Ana Gomes, esta matéria, quando olhamos para a parte nutritiva da soja, concorda que, de facto, o consumo que se faz no país de origem, chamemos-lhe assim, onde é na Ásia, sobretudo no continente asiático, que é muito utilizado na comida chinesa, vietnamita, menos japonesa, mas sobretudo chinesa. Japonesa também. Sim, também, o molho de soja, a sopa miso, e a pasta de soja. E a pasta, exatamente, tem razão. O tofu. O tofu, exatamente, tem razão. E o nato.
Afinal, é verdade. A minha pesquisa foi mais em cozinha chinesa, onde há imenso, mas de facto a nível de Japão também. Deve ser parecido. Portanto, a nível de Ásia, portanto, o consumo é feito, concorda, de uma forma diferente daquela que é feita depois, já processadíssima, seja nos Estados Unidos, seja cá, não é? Sim. O que quer dizer que a soja, da origem, vai perdendo algumas das suas propriedades. Vai perdendo umas, vai ganhando outras, dependendo da forma que ela é processada, efetivamente. Qual é a forma mais saudável, nutritiva de ingerir soja? O Francisco já mencionou. Sem dúvida que a fermentação aqui é um passo crucial e é um passo... Nós não podemos consumir soja crua. Isso, porque então aí deixa de ser um alimento interessante e passa a ser um alimento inclusivamente pernicioso, porque contém variedíssimos fatores antinutricionais. E, portanto, passamos logo por esse primeiro passo de exigir uma cozedura até relativamente prolongada, se pegarmos no grão de soja, portanto, para, digamos, destruir estes fatores antinutricionais. E quando falamos em fatores antinutricionais, basicamente o que eles vão fazer é interferir ou vão anular o efeito de outros micronutrientes, minerais ou vitaminas, ou então vão interferir no próprio processo fisiológico da digestão e depois, consequentemente, vão afetar a absorção destes micronutrientes e necessariamente, portanto, a implicação do que é que isto pode ter na nossa saúde. Mas perguntava qual é a forma mais aconselhável para nós consumirmos a soja e passaria então por um processo de fermentação. Quando nós pensamos nestes alimentos que o Francisco acabou de mencionar, o miso, o natto, o tempeh, o tofu, nós estamos a falar particularmente no miso ou outros. Agora, estamos a falar de um processo de fermentação, um processo que em alguns momentos até é bastante prolongado. Consequência dos micro-organismos que estão aqui implicados, nós temos produção de vitaminas do complexo B, portanto, que estão associados e, portanto, enriquecemos o nosso produto nesse sentido, aumentamos a digestibilidade, portanto, de muitos dos nutrientes que estão presentes, mas também devemos ter em conta que nestes alimentos a presença do sal pode ser nociva, nomeadamente no caso do miso. E o molho de soja normalmente é altamente salgado. Quando acrescenta, precisamente, portanto, quando acrescenta outros aditivos, também pode ser prejudicial. Portanto, há sempre um lado positivo, há sempre um lado negativo. Queria só também aqui referir, fala-se muito nesta questão das isoflavonas, mas de facto temos que ter sempre muito cuidado qual é o produto de soja que nós estamos a consumir, ou que nós estamos a estudar, ou sobre o qual nós estamos a ler. Daí os dados dizerem que estes estudos que revelam que as mulheres, digamos, têm menos sintomatologia na menopausa, são mulheres asiáticas a consumir na Ásia. Exatamente. E não no Ocidente, não é? E não significa que isso seja só por causa da soja. Isso é a tendência de isolar as coisas, de ter uma abordagem reducionista. Tem algas, é o pacote inteiro. Claro, tem o cálcio de outras... Claro. Não faz mal. Eu vou deixar vir, peço. Não, mas era exatamente isso. Deixou-me nesse sentido, porque tem tudo a ver com o padrão alimentar, que depois onde nós inserimos o consumo e o estilo de vida, não é? Portanto, tanto chá, quando falamos... Não é? Tanto chá, tanta soja, e basicamente, portanto, nós temos a carne, temos os produtos de origem animal na nossa dieta e que na Ásia, portanto, coisa que na Ásia não contém. Portanto, temos que contrabalançar sempre este ponto. E na Ásia, eles comem também muito à base da farinha de soja, que depois incorporam, portanto, nos diferentes alimentos, ou seja, é um processamento direto que ainda contém ou que mantém grande parte da proteína associada à soja, bem como as fibras. E aqui, isto ainda na linha das isoflavonas, é dos produtos que contêm maior concentração. No entanto, se formos para outros produtos fermentados, as isoflavonas praticamente desaparecem. Não é? Então há aqui uma série de mitos associados ao facto de tudo o que vem da soja e todos os derivados da soja fazem bem. Penso que sim. Temos que, efetivamente, fazer sempre a triagem, distribuir, perceber. Mas eu acho que aí também é um problema de comunicação. Eu acho que cabe a quem está a comercializar, portanto, uma informação idónea e baseada, digamos assim, na evidência científica, portanto, ao consumidor, de modo a que ele
perceba perfeitamente, ou seja, não podemos generalizar, exatamente aquilo que a Fernanda acabou de dizer, não podemos generalizar para todos os produtos porque eles têm especificidades distintas e essas devem ser comunicadas para que depois o consumidor possa fazer a sua escolha. Claro. Mas isto posso dizer algo antes? Sim. Mas isto aqui também pode ser interpretado como uma estratégia de marketing das empresas, que normalmente são empresas multinacionais, que encontraram aqui esta janela de oportunidade, vamos dizer assim, bom, como isto é moda, vamos agora sair aqui com produtos e só se salienta um aspectozinho da questão e é um aproveitamento, isto é uma questão de marketing. Verificou-se que havia uma oportunidade e foi nesse caminho. Toca a aproveitar, não é? Tem que haver programas como este que expliquem aos telespectadores, afinal de contas, o que é a soja. Separar a soja do E. coli. Só relativamente ao que foi dito sobre os produtos da soja, eu sou um grande fã do miso em particular. Acho que o miso é mesmo um alimento mesmo muito, muito bom, o shoyu também, e é verdade que tem sal e que não se pode usar em muita quantidade, mas eu gostava de referir que esses alimentos que tradicionalmente utilizados no Oriente e produzidos a partir da soja, podem ser feitos com outras leguminosas. Exatamente. Pode-se fazer miso com grão, eu já fiz esse tipo de experiências e funciona. Nós não temos os milhares de anos de experiência que têm os orientais. Eu tinha um amigo que durante anos produziu miso em Carcavelos, numa garagem, a partir de grão de bico, a partir de feijão frade, com imenso sucesso, a partir do termoço, com imenso sucesso. Portanto, não é preciso soja para produzirmos esses produtos, podemos fazer com outras leguminosas. Os orientais, a vantagem que têm é que foram muito, muito bons a desenvolver produtos fermentados de origem vegetal e ganharam muita experiência ao longo de milhares de anos, e nós não temos essa experiência. Claro. E esta coisa Porque também há miso produzido na Europa, há miso produzido nos Estados Unidos, há miso francês, americano. Exato. No entanto, Ana Leça, quando olham para a questão sobretudo do serviço que dirige, olha acredito, para o todo, ou seja, para todos os produtos derivados de soja, se bem que a grande preocupação nestas últimas semanas tem sido com os rebentos de soja, não é? O serviço que eu dirijo é de prevenção e controle da doença, portanto tem uma área muito grande que é das doenças infecciosas e nessa área, portanto, as infecções alimentares, obviamente que são uma área em que nós estamos conectados até em rede com todos os sistemas europeus de vigilância e de alerta também. Em relação às infecções de origem alimentar, obviamente neste momento o que está na berra são as infecções por E. coli, mas obviamente, como disse, há muitas outras infecções de origem alimentar, mas para as quais o mecanismo de prevenção acaba por ser basicamente o mesmo a nível dos humanos, que é lavar bem os alimentos que se consomem e ter, de facto, uma cadeia alimentar que seja segura. Isto é, que todo o processo de higiene e de manipulação dos produtos que se vão ingerir, desde o início até ao fim da cadeia, seja de facto uma cadeia segura. Isto é, desde a altura em que se mata, por exemplo, no caso da carne, desde o matadouro, até ao consumo do bife ou do hambúrguer no nosso prato. Portanto, do prato ao prato. Porque podem acontecer, de facto, incidentes em todos os passos da cadeia. De facto, nesse ponto de vista, o vegetal, digamos assim, será aquele em que a cadeia é mais simples, portanto acontece... Mas como é que se faz este tipo de rastreabilidade quando falamos em produtos que não são portugueses? Produtos que não são portugueses, produtos, por exemplo, importados, não é? Sim. Tanto, é o caso da soja, não é? E a senhora engenheira, tanto penso que estará até mais dentro disso que eu, portanto, todos os procedimentos com alimentos estão muito bem regulamentados a nível europeu. De qualquer maneira, portanto, nós próprios temos as nossas leis, que seguem as leis europeias. Isso é uma área mais, não do meu campo, mas do campo da medicina veterinária e da agricultura. Mas, de facto, tudo isso está regulamentado e existem sempre processos, digamos, de fiscalização de toda a cadeia alimentar, nomeadamente através de alguns organismos, como a ASAI, etc. Portanto, há sempre uma hipótese. Agora, se há hipótese de falha em algum desses momentos, obviamente que há, portanto, toda a existência... justifica
Acha que justifica, por exemplo, isto que acaba por ser um prejuízo brutal para os consumidores portugueses, não é? Há um alerta de pepinos que não se sabe bem sequer se são espanhóis ou não, e de repente deixamos todos de consumir, acho que não se justifica de todo. Aliás, portanto, já manifestei isso no início do programa. Acho que teria sido evitável com uma estratégia de comunicação que de facto fosse baseada na evidência científica e naquilo que de facto se ia encontrando. Neste momento, eu não sei se será possível encontrar o agente causal, porque o encontrar neste momento um alimento qualquer contaminado não significa que de facto ele seja a causa daquilo que se passou desde há um mês para cá. Portanto, penso que nesta altura não é muito possível termos certezas em relação ao que se passou na Alemanha. Esta matéria, nomeadamente esta bactéria da E. coli, não é? Falava-se e sempre se falou muito da relação da E. coli com a carne, mais do que propriamente com os vegetais, não é? É lá que ela vem. Exatamente. A E. coli é uma bactéria que existe em todos os animais, incluindo o homem, não é? Portanto, existe nos intestinos dos animais, principalmente dos ruminantes, existe nos nossos intestinos e todos nós vivemos de um modo ou outro em simbiose com esta bactéria, digamos assim. O que acontece é que há algumas estirpes que são patogénicas, isto é, que podem condicionar o aparecimento de doença, nomeadamente de doença gastrointestinal. E como é que isso processa? Isso processa-se normalmente até virar do animal, que tanto em relação aos vegetais contamina os solos, e depois, portanto, há toda a consequência dessa contaminação. Esta Escherichia coli, o O104H4, tem uma característica especial, que é chamada, portanto, é uma estirpe enterohemorrágica, isto é, uma vez no intestino, ingerida, ela vai provocar, portanto, de facto, sangramento intestinal. E pode ter como complicação o chamado síndrome hemolítico urémico. Isto é como se fosse uma pirâmide em que na base teremos uma série de manifestações de gastroenterite, entre aspas, normal, portanto, da diarreia, dos vômitos. Depois, na parte central da pirâmide, teremos a diarreia hemorrágica, que é aquela que já preocupa, em que há saída de sangue. E depois, no topo da pirâmide, temos então aqueles casos que evoluíram para o síndrome hemolítico urémico, que é efetivamente uma situação grave em que há compromisso renal, muitos doentes precisam de ser submetidos a hemodiálise e em que a mortalidade é mais elevada. De facto, a O104 já tinha sido identificada como uma estirpe dessas, apesar de facto de nós estarmos habituados a ter o síndrome hemolítico urémico por outro tipo de Escherichia coli, com uma incidência mais nas crianças, portanto, que era a O157, e de facto isto não se verificou e teve de facto esta característica tão epidémica, de facto, de um número muito grande de casos que não é habitual nos pequenos surtos por estas estirpes enterohemorrágicas. Portanto, foi uma situação, de facto, de uma gravidade considerável. Sim, e continua a ser, até porque não descobrindo realmente o que é que provocou. Agora, o facto de aliarmos isto à soja, e nomeadamente aos rebentos de soja... O facto de não termos, peço desculpa de interromper, mas eu penso que isso tem que ser bem esclarecido, porque ficou no ar o facto de não termos encontrado a causa ou demonstradamente ter a causa, não significa que de facto esta situação vá continuar. E aliás, portanto, percebeu-se que o pico epidémico da situação já aconteceu. Portanto, como qualquer outro surto, portanto, ele nasce, ele cresce, mas depois ele decresce, porque de facto a contaminação deixa de acontecer por múltiplos motivos, pelas medidas de higiene, por uma maior cuidado nas agriculturas biológicas, etc. Não sabemos qual o motivo, mas de facto há uma série de cuidados que são tidos em simultâneo e que vão condicionar de facto que acabe por desaparecer ou diminuir estas situações, ou que elas passem a ter só um caráter esporádico, como sempre aconteceu. Eu queria só juntar aqui esta questão que muitas vezes já falamos da rastreabilidade, portanto, do prado ao prato. Se há tanto controle, se começou logo por dizer, mesmo atacando mais o pepino, e a seguir os rebentos de soja, não havendo produção cá,
o porquê deste aparato todo e as pessoas automaticamente deixarem de consumir estes produtos portugueses, os 100% portugueses? Penso que há vários organismos que falharam ou não estiveram bem neste processo. Desde logo, o país de origem, de onde isto veio, a Alemanha, ter começado a divulgar que eram os pepinos e os pepinos que vinham de Espanha, sem ter, digamos, o comprovativo. Por outro lado, a lentidão da Comissão Europeia em ter ou tentado acelerar o processo, ou então tentado, de alguma forma, não desmentir, vamos dizer assim. E, portanto, como vimos, a Comissão esteve parada durante muitos dias, sem dar nenhuma indicação. Por outro lado, também ao nível do país, não sei até que ponto, através do Ministério da Saúde, mas também naquela altura não se sabia muito bem o que é que estava a acontecer, e talvez esclarecer melhor as pessoas. Mas eu penso que a Comissão Europeia foi muito lenta e nunca foi esclarecedora e deixou sempre a dúvida, porque quando não se diz nada, está-se em silêncio, está-se na dúvida, porque a Alemanha dizia que era dos pepinos espanhóis e nunca havia ninguém a contradizer taxativamente. E, portanto, há aqui um problema, que é um problema, enfim, havia alguém, eu não quero acreditar nisto, mas havia alguém há dias que dizia, bom, mas a Comissão Europeia, como era a Alemanha, como é uma grande potência da Europa, e depois é a senhora Merkel, eu não quero acreditar que a Comissão Europeia esteja assim neste... Portanto, em breve temos que ver eu não quero acreditar numa coisa dessas. Angela Merkel a comer uma bela salada de pepino. Mas ela deveria fazer isso. Porque... Ou vem só já à volta, se calhar. A nível das redes europeias, pelo menos da saúde, houve alertas imediatos, houve pedidos imediatos da Comissão Europeia, houve até exigências imediatas da Comissão Europeia. Em relação ao país, logo a partir do dia 20 e poucos, eu não tenho aqui a data, mas saímos foi com orientação. De maio que isto começou. Dia 27 de maio saiu a primeira orientação da Direção-Geral da Saúde. Dia 27 de maio falou-se pela primeira vez a toda a comunicação social e apareceram indicações, quer a nível da imprensa escrita, quer da rádio, quer inclusivamente a nível de comunicação. Mas viu como é que a comunicação social tratou isto também, não é? A nível de estratégia de comunicação do Ministério da Saúde, nomeadamente Direção-Geral de Saúde, eu penso que mal foi levantado o problema e mal foi levantado, de facto, o problema até dos pepinos, foram dadas indicações explícitas a toda a população através dos vários órgãos de comunicação, que, de facto, o que era importante era, de facto, a lavagem dos alimentos. Não houve qualquer indicação de restrição de compras ou de restrição da ingestão de alimentos, antes, pelo contrário. Portanto, eu penso que aí... Então, como é que nós devemos, que leitura é que devemos fazer do facto das pessoas estarem a ouvir isso, mas continuaram a não consumir e a não comprar? Eu penso que é um medo coletivo que se cria, que nós vamos, que, juntamente com os experts de comunicação, calhando temos alguma coisa a aprender com eles, temos sempre que aprender uns com os outros, mas penso até que desta vez toda a comunicação para a população foi feita com os meios de comunicação. Isto é, juntámos esforços e tentámos... Agora, os efeitos, ou porque é que as pessoas não reagem desta maneira. Já tinha acontecido também com a carne de vaca, com os frangos, sim, mas eu acho com o peixe. Eu acho que ao nível da comunicação social também se valoriza mais ou se realça mais o aspecto negativo da questão do que propriamente a informação da Direção-Geral de Saúde. Quer dizer, há aqui este fenómeno porque as pessoas ouvem a comunicação social e continuam a não consumir. Eu penso que neste processo houve uma grande comunicação entre a comunicação social e a Direção-Geral da Saúde. Portanto, todas as notícias muitas vezes eram veiculadas com frases, referências, portanto, isto na imprensa escrita, de experts da Direção-Geral da Saúde, assim como na rádio e na televisão. Portanto, há, de facto, psicologias de massas que são difíceis de perceber, portanto, e que têm que ser... Eu gostava de andar um bocadinho para trás na história, pode ser, em relação ao E. coli. E vou levantar aqui uma hipótese que não tem vindo a ser muito falada. É assim, quando nós falamos em fiscalização, normalmente a fiscalização passa por controle de higiene. E desde que um produto seja devidamente controlado a esse nível e seja devidamente esterilizado, se for o caso, consideramos que é seguro.
não tem que ser assim, porque há alimentos que são relativamente higiênicos, mas não são talvez tão bons para a saúde. O que acontece é que com as práticas modernas de produção de alimentos, alteramos significativamente, muitas vezes, a cadeia alimentar. E a hipótese que eu vou levantar agora é a seguinte. Uma das razões pelas quais podemos começar a ter estes tipos de E. coli e não a E. coli natural do intestino, da tripa, okay, é que os animais agora estão a comer de uma forma diferente da que elas comiam. Assim, as vacas são um ruminante que é suposto comerem erva. E neste momento as vacas comem milho e comem soja. Exatamente. O que acontece é que quando as vacas começam a comer milho e soja, o sistema digestivo muda. O ácido do estômago está preparado para digerir erva e passa a digerir um alimento muito mais doce, que é o milho. Isso altera significativamente todo o sistema digestivo da vaca e começa a aparecer no intestino uma flora intestinal que não devia lá estar, inclusivamente estes tipos de E. coli. A vaca depois faz as suas necessidades, utiliza-se aquele estrume e podemos facilmente ter uma infecção aí. O que se sabe também, eu estive a ver a revista Time, a última revista Time, portanto, desta semana, eles têm um artigo curtinho sobre isto. E o que passa rapidamente no artigo, num parágrafo, é que sabe-se, por exemplo, animais que são mantidos em espaços confinados, como são os animais da indústria pecuária moderna, nesses animais é muito mais fácil isto acontecer do que animais que estão no prado e que não estão em espaços confinados com rações e com todas as práticas modernas. Portanto, andando mais para trás aqui, o que eu acho que nós devemos fazer é mesmo questionar-nos sobre de que forma é que os alimentos modernos estão a começar a ser produzidos, porque é aí que isto começa na origem. A questão da sustentabilidade e, aliás, mesmo antes da produção... E isso são pontos muito importantes, porque a qualidade alimentar eu acho que passa mesmo mais por aí. O que nós tentamos fazer agora é produzir o máximo, para ter o máximo de comida possível, o mais barato possível. E isso altera muito a cadeia alimentar, porque todos os elos estão ligados. Assim, a razão pela qual a floresta amazónica está a ser destruída pela soja é para nós comermos hambúrgueres. Eu não, porque eu não como, mas é para as pessoas poderem começar a comer carne. E isso cria um desequilíbrio ecológico brutal, do qual as pessoas não se apercebem. Claro. Mas a produção de soja no Brasil também coloca em risco um pouco da floresta amazónica, aliás, como qualquer monocultura, apesar de facto, a soja ser usada também para revitalizar alguns terrenos. Nós vamos conversar com Alexandra Azevedo. A nossa parceria com a Quercus dá-nos conta de outros países no top dos produtores de soja: Chile, Paraguai, Argentina e, claro, o Brasil. É nos países da América do Sul, nomeadamente na Argentina e no Brasil, que grande parte da soja produzida em termos mundiais é cultivada. No caso deste último, os solos sacrificados para a produção deste grão situam-se muitas vezes em áreas da floresta amazónica ou do cerrado, uma espécie de savana brasileira, também ela com uma grande biodiversidade. Ainda assim, em algumas dessas zonas, as plantações são usadas para recuperar solos fracos. Qualquer produção intensiva e de monocultura, seja ela de soja, seja de outro cultivo qualquer, terá sempre, obviamente, impactos. E quando estamos numa área que é extremamente vulnerável, porque a riqueza, no caso da floresta amazónica, é toda a biomassa, se nós a retiramos, o solo fica completamente exposto a todos os fatores de erosão. No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, a soja foi uma das culturas que apresentaram crescimentos mais expressivos no cultivo e no segmento agroindustrial. O impacto ambiental, contudo, parece não compensar a importância económica de um produto utilizado mais no estrangeiro do que nos países onde é cultivado. A questão é que nós, países mais industrializados, e Portugal, em termos de hábitos alimentares, está pelo mesmo padrão dos países mais industrializados, nós estamos a ser responsáveis pela destruição da Amazónia. Apesar de estarmos a milhares de quilómetros de distância, nós somos os responsáveis, porque a maior parte de toda essa produção de soja é para exportação e ela vai ser incorporada essencialmente nas rações animais. Além das rações, a soja é também utilizada em larga escala na obtenção de óleo para a alimentação humana. Nos dois casos, a maior parte da produção corresponde a áreas de cultivo transgénico. Há essencialmente dois tipos de transgénicos: os que produzem inseticida, o seu próprio inseticida, e os que são tolerantes a herbicida. E, portanto, todas as culturas tolerantes a herbicida, que é o caso da soja, terão efeitos semelhantes. No caso da soja, houve problemas a nível de testículos, do fígado, lesões hepatorrenais. As dúvidas sobre a relação direta da transformação genética deste produto com problemas clínicos ainda persistem. Já relativamente ao glifosato, o herbicida utilizado nas plantações de soja, estudos apontam para efeitos devastadores, especialmente em comunidades indígenas da América do Sul. Há estudos que esses sim incidiram essencialmente sobre o glifosato
e já começa a haver então alguma relação entre causa e efeito do glifosato e problemas na saúde. Também problemas ambientais, obviamente, sobretudo a nível da vida aquática, mas a nível da saúde humana, desde nados mortos, defeitos genéticos, portanto, malformações genéticas nos embriões, e muitos desses problemas estão precisamente a surgir nas áreas de maior cultivo da soja e nas populações mais expostas às pulverizações pelo glifosato. Em Portugal e na Europa, o cultivo transgénico está limitado ao milho, mas as mesmas limitações não são impostas à comercialização, nomeadamente da soja e seus derivados. Ora, aqui está uma outra matéria importante de considerar neste nosso programa quando falamos de soja, tem a ver com esta questão da própria produção. Não havendo, de facto, capacidade de produzir em Portugal, devemos pura e simplesmente desistir de consumir este produto? Pois devemos, pelo menos, diminuir o consumo deste produto e irmos mais para aqueles que são tipicamente portugueses, as outras leguminosas. E mesmo ao nível da proteína, mais proteína vegetal do que proteína animal. Nós vamos continuar a ter este grande problema, porque nós, europeus, como já passámos por este ciclo, possivelmente agora vamos começar a comer menos proteína animal. Mas a procura vai cada vez ser maior, porque sabemos que os países ditos emergentes, estamos a falar da Índia, da China, da Indonésia, até mesmo o próprio Brasil, que é emergente, estão a mudar os seus hábitos alimentares. Portanto, a procura de carne, por exemplo, nestes países está a ser muito elevada. Ora, se estes países emergentes têm 3 bilhões de habitantes, muita gente. A Europa, portanto, a Europa e a América do Norte, que são os países ditos desenvolvidos, têm cerca de 1,5 bilhões, é metade. Mesmo que, como nós sabemos que nestes países que se chamam emergentes há ainda um grande nível de pobreza e não há um grande poder de compra, mas a verdade é que como eles são 3 bilhões, mesmo que a percentagem com poder de compra seja baixa, é muita gente. E aqui é que está, digamos, há uma dificuldade, porque nós na Europa podemos tentar resolver a situação, mas há outros países que estão com aquela apetência que nós há uns anos atrás estávamos. E isto vai ser uma dificuldade em termos da produção dos bens alimentares, porque o problema nós temos assistido e vemos os dados da FAO, nos últimos tempos, os bens alimentares, os produtos, aquele cabaz de produtos essenciais, que é a carne, os cereais, o açúcar, os óleos, estão a aumentar todos os meses. A FAO tem um índice de levantamento dos preços e o que se tem verificado é que todos os meses há aumento. Portanto, os produtos, os bens alimentares, como está a haver uma grande procura, agora o problema está a ser por parte da procura, os preços destes produtos e, portanto, em termos de futuro, para abastecer, digamos, toda a população, vai ser um processo complicado com esta forma que nós temos em termos de sociedade. Por outro lado, há um aspecto que eu gostaria de retomar, que foi colocado aqui relativamente à questão, disse bem que os alimentos são muito bem regulamentados a nível da Europa. Portanto, a Europa é sabido que tem das maiores exigências a nível mundial ao nível da produção. Os agricultores têm que responder ao bem-estar animal, às boas condições agrícolas e ambientais, aos produtos mais amigos do ambiente. Portanto, há, digamos, uma exigência muito grande. A verdade é que os países que vêm de fora da Europa não têm esta mesma exigência em termos de obrigatoriedade. A nossa única exigência é o estar identificado no rótulo. Mas quer dizer, um importador, quando vem um produto do Brasil ou da China, esse produto nós não temos a rastreabilidade desde a produção até, nós temos até a partir do momento em que o agente económico compra o produto e a partir daí sabe-se todo o circuito até ao consumidor, porque depois quando entra na Europa, a Europa existe. Mas até aí, não é por acaso que houve leite, por exemplo, que tinha problemas e que houve algumas... Portanto, digamos, há aqui uma parte para trás que não oferece a mesma garantia do que um produto ao nível nacional. No caso dos pepinos, por isso é que eu há bocadinho também estava a dizer que
a Comissão Europeia devia ter sido mais expedita, é que os pepinos, portanto, isto vai ao nível do produtor, da semente. Sabe-se qual é a semente que ele colocou na terra, sabe-se o circuito que aquele produtor, e portanto um lote de pepinos, sabe-se qual foi o operador económico, produtor, que produziu aquele pepino. E era nessa perspectiva que eu dizia que a Comissão Europeia devia muito mais rapidamente ir fazer o percurso ao contrário, ir à Espanha, ver onde eram produzidos os pepinos, no sentido de alertar, porque há esta rastreabilidade. Claro. E aqui não houve esse esclarecimento para a população. Voltando e refocando na questão da soja, continuando no consumo da soja, daquilo que chega até Portugal, estamos a falar sobretudo para Portugal, Ana Gomes, parece-lhe que aquilo que comemos, a forma de consumir, e nós já vamos dar algumas receitas, nomeadamente a tal sopa de miso, mas as formas de consumir a soja já percebemos que de facto podem variar até mesmo no seu valor nutricional, dependendo daquilo que escolhemos consumir. É o caso, por exemplo, dos granulados. Muitas pessoas dizem que de facto não é a melhor maneira de comer a soja. Os famosos rebentos, que por serem crus podem trazer uma série de problemas. Mas que se podem cozinhar, não é? Exato, mas que se podem cozinhar, mas que são muito vendidos um bocadinho com aquela ideia de consuma cru em cima da salada porque faz crunchy, então fica melhor. De facto, há uma escolha mais inteligente para o consumo da soja? Se há uma escolha mais inteligente. Sem dúvida que também depende muito, digamos, dos gostos do consumidor, porque há, perante cada uma destas possibilidades que mencionou, há, sem dúvida, características organoléticas distintas que vão ser aceitos por alguns consumidores e que vão ser negados por outros. Portanto, não há uma forma melhor ou pior em termos de consumo. Como eu dizia, e recupero aquilo que disse há pouco, nós temos em cada uma destas formas, portanto, ou a proteína texturizada, ou digamos que é incorporar o nosso grão diretamente na forma de farinha, por exemplo, em tortilhas ou em massas, talvez até seja a melhor forma de nós consumirmos a soja. Não só contribui para as características textura e a crosta, digamos assim, mais agradável do pão ou dos outros produtos que serão produzidos a partir daí, mas teremos a proteína, teremos a fibra, que aqui sim a fibra é interessante do ponto de vista nutricional, porque promove a função intestinal, e a proteína é aquela fonte económica, digamos assim, de nós veicularmos os aminoácidos portanto, para o consumidor. No entanto, eu tenho que fazer aqui a ressalva, a soja, enquanto leguminosa, e todas as restantes leguminosas, portanto, do ponto de vista nutricional, em termos no que diz respeito à proteína, não é uma proteína completa. Portanto, nós, e daí o nosso célebre arroz e feijão, ou portanto, que nós importamos do Brasil, exatamente. Aí sim é que nós temos a combinação completa e necessária, portanto, para termos o aporte em todos os aminoácidos importantes e necessários para o desenvolvimento humano. Portanto, eu não gostaria de focar, ou não tenho como escolher a forma mais inteligente, digamos, de consumir a soja, mas diria que poderíamos escolher aquela que nos oferece uma forma mais equilibrada, portanto, de incorporarmos na dieta estes nutrientes que acabei de mencionar. Mas que podem ser encontrados noutros. Precisamente, era exatamente que ia terminar com essa frase. O que nós podemos perfeitamente encontrar nas restantes leguminosas. E mais, evitamos todas estas questões de impacto ambiental, não é? Portanto, que foram aqui mencionadas, nomeadamente o transporte de longo percurso, o efeito estufa, e podemos inclusivamente até contribuir para o bem dos nossos solos, se produzíssemos as leguminosas aqui em Portugal. Por exemplo, havia uma prática que foi completamente abandonada em Portugal, aqui há uns anos atrás, que era o feijão era produzido nos mesmos terrenos de um milho, porque havia ali uma complementaridade. As leguminosas têm essa vantagem de fixar, não é? Pela simbiose. Esta questão de, afinal, a soja é ou não um substituto da carne? É a grande pergunta que... Um substituto como?
Substituto, ou seja, os vegetarianos, como não comem carne, comem soja. Essa frase parte do pressuposto que é preciso comermos carne, que para mim é um pressuposto errado, porque podemos viver sem comer carne, então não tem que haver um substituto. A ideia é que nós temos um mito associado à nossa cultura, que é o mito da proteína, que é a ideia de que temos que comer imensa proteína. Isso começou com o estudo da nutrição no século XVIII e está a começar a mudar agora, mas como a proteína é a proteína que constrói os tecidos, nós ficámos, os nutricionistas da altura, ou do século XIX, peço desculpa. Sim, ficaram um bocadinho reféns dessa ideia. Ficaram fãs da proteína, o que é uma asneira. Então, o que nós temos neste momento é que as pessoas comem quantidades muito, muito maiores de proteína do que aquilo que deviam comer, e então, quando deixam de comer carne, ficam preocupadíssimas com a proteína. É super fácil, e a Ana Gomes acabou de dizer isto há pouco tempo, é super fácil termos um aporte proteico diário sem comer carne ou sem comer produtos animais. Eu não estou a dizer que as pessoas devem fazer isso. O que eu estou a dizer é que é possível se quisermos. Portanto, eu não pretendo que as pessoas se tornem todas vegetarianas. Acho que seria bastante melhor para o mundo, mas pronto, cada um tem as escolhas que quer. Agora, as pessoas não têm que ter esta ideia de que se não comerem carne tem que ter um curso universitário para saber como é que vão de comer. E não é verdade isso, não é todo verdade. Nem é preciso saber o que são aminoácidos, nem quais os que estão em falta aqui ou ali. Basta ter uma dieta diversificada, basta ter... E algum instinto, algum instinto comer, também, por exemplo, cereais e leguminosas, cereais e oleaginosas, e facilmente temos um aporte de todos os aminoácidos essenciais no que toca a ter uma Mas esta, de facto, Ana, e muitas vezes também aqui em conversa com outros parceiros, percebemos que olhando para a roda está tudo lá, portanto, se fizermos aquelas combinações como lá estão, mas se tirarmos a carne e o peixe, se tirarmos a proteína animal, teremos obviamente que compensar nomeadamente nesta fatia das leguminosas, dos frutos secos, etc. Não é? Precisamente. Compensar no sentido da proteína completa, porque é importante. No sentido da proteína completa. Porque é importante, de facto, salientar que existem doenças por déficit proteico, kwashiorkor. São raras, mas existem e, portanto, temos que ter consciência, de facto, que a proteína é importante para o organismo. Claro que sim. Pronto. Não, isto é porque eu acho que é importante passar essa mensagem, que existem, de facto, doenças que existiam muito mais e, portanto, agora existem nos países em vias de desenvolvimento, como sabe, algumas doenças que estão definitivamente há uma relação causa e efeito com o déficit proteico. Mas aí é por fome. Exatamente, pronto. Não é ter ou não ter carne, mais a fome. É má nutrição. Aí é mesmo por não haver comida, porque na nossa cultura ocidental... É o contrário, é pelo excesso. Aliás, a maior parte dos nossos problemas são claramente por excesso de proteína. Exatamente. E não a carência. O excesso de lípidos, de qualquer maneira, pronto, dar algum... Já que estamos a falar dos açúcares, é verdade ou não que as bebidas de soja e até mesmo os iogurtes poderão ter mais açúcar, ou pelo menos é a sensação de alguns telespectadores, que são mais doces quando comparados, por exemplo, com um iogurte ou com um leite de vaca, neste caso? Com base nos rótulos daquilo que tenho presente, sim, poderemos ter ali, e temos necessariamente os açúcares simples, portanto, ou uma maltose ou uma sacarose, portanto, e não teremos os açúcares complexos que nós defendemos do ponto de vista nutricional, porque são aqueles que controlam melhor os níveis de glicose que são absorvidos e evitam picos de glicose, portanto, após a ingestão. Mas confesso que eu aqui não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não conheço todos os produtos que estão no mercado. E, portanto, mas olhando para o rótulo, fazendo uma análise do rótulo, nós por aqui já fizemos várias vezes programas e demos assim umas dicas rápidas de como fazer esta análise, mas normalmente, eu pelo rótulo também não cheguei lá, não me parece que haja... Podem ser a sensação do paladar, que necessariamente e às vezes não é igual, não é só... Eu também não sei exatamente aí, não sei as quantidades, mas não é só a quantidade de açúcar, mas também a qualidade de açúcar. O tipo de açúcares que está dentro. O que começa a estar muito na moda agora é deixar de usar sacarose, portanto, que é o açúcar vulgar, e começar a trocar a sacarose, por exemplo, por frutose. Passando a mensagem, e isso acontece em muitos destes produtos, não sei exatamente em quantos, não sei a porcentagem disto. Isso passa a mensagem, normalmente, porque isto são produtos supostamente naturais, de que a frutose é muito melhor para a saúde do que a sacarose. E isso não é verdade. Na verdade, de um ponto de vista de saúde, a frutose é tão má como a sacarose. Simplesmente não precisa de insulina para ser metabolizada, mas aumenta brutalmente os triglicéridos, tem que ser metabolizada pelo fígado. Portanto,
há mesmo no mercado de produtos naturais alimentos que, sendo, entre aspas, naturais, não são tão bons para a saúde assim. E aí o consumidor devia mesmo aprender a fazer escolhas e não ser tão levado pelo marketing. Mas isso acontece com a soja, não é? A soja é vendida como sendo um produto natural e muito bom. Mas aí já temos muito processamento implicado. Aí há imenso processamento, sim. Eu não sei se isto é uma verdade científica, não sou especialista na matéria, mas eu há tempos li que a soja e outros produtos, como não fazem parte dos nossos hábitos alimentares em termos de sabor, que há necessidade de colocar mais açúcar ou mais substâncias no sentido de o aproximar mais de um sabor que é compatível com os nossos hábitos. E isso seria uma das razões pela qual tem mais açúcar, mais isto, mais aquilo. Era uma tentativa de tentar nas bebidas de soja de Portugal há açúcares adicionados. E sim, eu acho que sim. É uma questão de escolha, portanto, no caso das pessoas com diabetes, convém ter um cuidado redobrado quando faz estas escolhas em relação a bebidas de soja. E pessoas com problemas digestivos. Exatamente. Temos aqui algumas dúvidas acerca à infância e às crianças, ao consumo por parte das crianças deste alimento específico, a questão da soja. Já vamos voltar a esta nossa mesa para também dar duas receitas para usar a soja de uma maneira mais sustentável, por assim dizer, para o seu organismo. Mas para já, e por ser sexta-feira, olhamos mais uma vez para uma entidade que promove o voluntariado. Foi uma das vencedoras do prémio BPI Capacitar. Estou a falar do Elo Social. Vamos conhecer o trabalho de voluntariado e a oferta social que esta instituição tem para a comunidade em redor. Muito obrigada, António Braga, por se juntar a nós neste dia. É tesoureiro da Elo Social, uma instituição que, como sabemos, trabalha na área da pessoa com deficiência. Tem um terreno ótimo em Lisboa, na zona dos Olivais, com exatamente, instalações, acolhimento temporário ou não, ou permanente, oferta de caráter social para a comunidade. Já vamos falar sobre esta matéria, mas António, eu começaria pela questão do voluntariado, uma vez que são muitos também os voluntários que trabalham convosco. Pois, começando pela direção do próprio Elo, não é? São pais voluntários que fundaram o Elo, e temos também serviço de voluntariado das escolas, que tivemos até um grupo também de voluntários que formou uma associação, que entretanto foram crescendo, tiraram os seus cursos e foram andando para as suas vidas. A Corrente Jovem? A Corrente Jovem. Portanto, temos nesse aspecto uma grande experiência, não é? Digamos, em voluntariado. A Corrente Jovem, que diga-se passagem, lançou o grande desafio, o primeiro grande desafio de desfile de moda com pessoas deficientes na Elo Social, e depois um pouco por todo lado, até culminar no Portugal Fashion, promovido pela ANS, também nosso parceiro. Trabalho, portanto. Sem dúvida. E esta área, o António trabalha nesta área, trabalha e é também voluntário há 35 anos nesta área. O voluntariado serve para resolver problemas das pessoas com deficiência? Serve, e muito. É pena não haver tanto voluntariado quanto necessário, não é? Porque nós achamos que o voluntariado deve ter início nas escolas, não é? Claro. Portanto, todos nós vimos aprender na escola a ser voluntário, ou a ter essa... as noções de ajudar o próximo. As noções de ajudar o próximo, porque hoje em dia cada vez mais necessário, como sabemos. É claro, António, como sabe, também pode não ser, e deixe-me dizer isto porque trabalhando também na área, sei que não é a população mais fácil e que as pessoas podem ter eventualmente até alguma barreira em aproximar-se de uma associação destas, e muitas vezes, depois de lá estar, é que descobrem o fácil que é ser voluntário, não é? É muito fácil. A questão é a gente estar disposto e estar disponível, não é? Portanto, para ir a uma associação dessas e perguntar o que é que eu posso fazer. Exatamente. Portanto, em benefício dos deficientes ou de outras necessidades que existem no país, não é? Como em tudo e como em todo o tipo de voluntariado, a formação é exigida, mas acima de tudo
muito boa vontade e a pessoa... Disponibilidade, compromisso. E as pessoas conhecerem esta realidade, ou seja, não têm que ser super-heróis, não têm que ter formação em medicina, é disponibilizarem-se para perceber que tipo de necessidades é que existem no EL, não é? Pois, é só chegar lá, portanto, nós temos lá um setor que trata de voluntariado e disponibilizarem-se, olha, estou aqui, tenho este tempo disponível para poder dar ao elo social, portanto, e nós imediatamente conseguimos encontrar, portanto, soluções e trabalho para fazer, porque há muito trabalho. Há muita coisa para fazer. O que é que um voluntário pode fazer na EL Social? Para além de grandes arraiais nestas festas, que eu sei que há sempre os arraiais da EL Social, são sempre muito divertidos. Para as festas, portanto, para acompanhar os nossos utentes aos espetáculos, ao cinema, ao teatro, para dar os passeios e também na animação, na própria animação interior, que é necessário. E esta resposta ajuda muito numa época em que, de facto, os apoios são cada vez menores, apesar de, obviamente, termos de dar os parabéns à EL por ter ganho o prémio do BPI Capacitar, que foi, sem dúvida... Vamos fazendo o que podemos, não é? E o que sabemos. Mas esta outra resposta para ajudar, por exemplo, a EL Social, é recorrendo aos serviços que a própria EL Social oferece à comunidade. Sim. Eu lembro, por exemplo, da lavandaria. Nós temos um centro de emprego protegido, onde trabalham 29 trabalhadores. Portanto, temos uma lavandaria industrial que trabalha para fora, temos um serviço de estufamento que serve para recuperar estofos e reparações, portanto, na área do estufamento. Também. Temos a carpintaria. Os talheres da TAP são portanto, embalados nos nossos serviços. Portanto, temos imenso trabalho, mas precisamos de mais trabalho porque o trabalho vai escasseando. Claro. As pessoas, a crise é... Para nós ainda é pior, ainda é pior, porque estamos a falar de emprego para pessoas protegido, não é? Não é que aceitamos os trabalhos e as pessoas podem nos contactar. Portanto, ou em regime de voluntariado, ou contratando os serviços da EL Social, e acredito que são de uma perfeição extraordinária, não só na lavandaria, na marcenaria, na carpintaria, eu conheço muito bem. Portanto, António, fica aqui a sugestão, consultar a página ou ir até ao EL Social, fica nos Olivais, e saber um pouco mais sobre toda esta oferta. Não é, António? Muito obrigada. Muito obrigado, continuação de um excelente trabalho e um grande beijinho para os nossos meninos. Achamos assim com muito carinho. O EL Social, então, a promover esta dinâmica, já sabe, não só à procura de voluntários, mas também de trabalho que pode ser efetuado por estes jovens que estão dentro desta associação, que vivem muitas vezes nas instalações da EL Social. Seguimos com o nosso tema de hoje e, se não sabe muito bem o que fazer com a soja, deixamos-lhe aqui duas receitas muito práticas e também muito nutritivas. Ora, temos aqui a feijão de soja. Eu sei que hoje o tema é feijão de soja preto ou branco. Neste caso, nós temos duas variedades, que é o feijão de soja branco e o feijão de soja preto. No feijão de soja é riquíssimo em proteína, minerais e algumas vitaminas também. O feijão de soja branco, temos uma série de derivados que se fazem a partir deste feijão, como por exemplo o tofu, que é um género de queijo de soja. O leite de soja também muito conhecido agora, se bem que eu acho que ele é ligeiramente indigesto e não é para beber todos os dias como se fosse chá. Temos também o tempê, que é um produto fermentado, fantástico, riquíssimo em proteína, de muito boa qualidade, de muito fácil digestão e bastante versátil para ser cozinhado. Temos outros derivados, como por exemplo o miso, que é muito conhecido, é com que se faz a sopa de miso. É uma pasta feita do feijão de soja branco, fermentado também através do sal e de uma enzima. E temos um miso mais suave, mais ligeiro, que é bom para fazer molhos, fazer uma sopa mais suave. As crianças gostam particularmente deste miso. Eu queria exemplificar agora aqui a nossa sopa de miso. E a sopa de miso é muito simples e muito prática de ser feita. Podemos utilizar os legumes que desejarmos. Por exemplo, eu tenho aqui cebola e cenoura e uma alga que torna também a sopa mais rica em minerais. Portanto, esta chama-se alga wakame. Eu vou juntar os legumes. Então, juntamos os legumes numa água a ferver. Isto é um caldo muito fácil de fazer e muito rápido. A ideia aqui não é termos uma sopa com muita quantidade de vegetais, etc. A ideia aqui é termos um caldo, o importante são as enzimas do miso que vamos ter, é um produto fermentado. E junto-lhe um bocadinho de alga em flocos, alga wakame, também rica em minerais, e assim acabamos por enriquecer este caldo
porque é isso que pretendemos. É um caldo rico, bastante desintoxicante e fantástico para fortalecer a flora intestinal. Agora, o processo é muito rápido e muito simples. O miso não deve ferver, como o miso é um produto fermentado, todo o tipo de fermentação não deve ser fervida porque acaba por matar as enzimas. Então a ideia é juntar só quando a sopa já está feita, no final, junta-se uma pequena quantidade de miso. Eu gosto de juntar os dois, miso doce e miso, não fica tão forte a sopa. Retiramos um bocadinho da água que está a ferver, estão a ver, juntamos a pasta, as duas pastas, portanto no fundo juntamos agora este derivado da soja, que é um fantástico desintoxicante, ajuda a fortalecer o sangue, como disse há bocadinho também, limpa toxinas, etc. E temos uma sopa de miso. Ele não ferve, só borbulha, portanto a ideia não é ferver o miso para matar as enzimas, mas é fervilhar suavemente durante aproximadamente 1 minuto e podem servir como ervinha fresca para suavizar o sabor e temos uma sopa de miso acabadinha de fazer. Portanto eu vou desligar para não ferver o miso e temos sopa feita. Temos o outro prato, o nosso segundo prato, que é o feijão de soja, é riquíssimo em proteína, em minerais e em vitaminas também. E este é o feijão em cru, é cozinhado como qualquer feijão, demolha-se durante a noite ou durante algumas horas e é cozinhado durante aproximadamente 1 hora. Ele fica muito macio, é um feijão manteiga, como podem verificar aqui, ele está cozido, é muito cremoso, portanto é um feijão cremoso internamente, portanto isso é muito rico em proteína vegetal. Portanto, é uma boa forma de, em vez de comer carne e peixe diariamente, alternar com feijões e esta é uma boa forma de cozinharmos o feijão. Portanto, temos um estofadinho de legumes simples que podem ir variando. Eu, neste caso, tenho um dente de alho, uma cebola, uma cenoura e uma abóbora aos quadradinhos. Eu estufo sozinho primeiro, para estufar. Este estofadinho está feito. Vamos só ligar. Não é este, é este. Portanto, e depois do feijão já cozinhado e dos legumes, faz com que não haja necessidade de estar a cozinhar muito mais tempo. Tenho o feijão cozido, junto aqui aos legumes e tempero a gosto. Portanto, com uma pitada de sal, ou mesmo com um bocadinho de shoyu, se pretenderem, para dar um sabor agradável e suave. Este ainda não está aberto. Portanto, um bocadinho de molho de soja, também feito de soja. E serve como tempero. Depois junto-lhe uma erva a gosto, pode ser coentros picados, salsa picada, ou até umas folhas de hortelã. E temos um prato riquíssimo em proteína, que se digere muitíssimo bem. Pronto, e agora temos aqui a nossa sopa, a belíssima sopa de miso. Como veem, é um caldo. O que nos interessa aqui são os efeitos deste caldo desintoxicante. É ótimo às vezes para começar amanhã ou terminar o dia. Há pessoas que acham muito estranho a sopa de manhã, mas experimentem e depois vão ver que é mais fácil do que parece comer. E aqui o nosso prato de feijão, que é acompanhado com arroz, por exemplo, ou com uma bela massa salteada, porque isto é um acompanhamento, e tem uma refeição completa, riquíssima em proteína. Algumas receitas e ainda bem que foi logo a seguir ao almoço, senão ficaríamos agora todos aqui com água na boca, água de soja. Temos aqui muitas dúvidas em relação à questão da infância. Não sei, Ana, se conseguimos responder. Aconselha-se o consumo de sojas e derivados a crianças? Mais uma vez temos que contextualizar nos nossos padrões alimentares. E temos que
recordar tudo aquilo que foi dito aqui entre todos nós sobre a qualidade nutricional da soja enquanto grão e dos seus derivados. Só faz sentido incorporar ou utilizar a soja como uma base da alimentação de uma criança se houver alguma razão para tal. No entanto, há soluções alternativas e temos que olhar para a soja, foi já aqui mencionado, portanto, não é uma proteína completa e, portanto, logo aí nós estamos numa fase de pleno crescimento e, portanto, temos que acautelar esse fator crucial. Também, como fonte de cálcio, é verdade que aquilo que está no mercado é fortificado com cálcio, mas depois há um conceito muito importante que nós temos que lembrar, que é a questão da biodisponibilidade. E o que é isto de biodisponibilidade? É efetivamente a quantidade de cálcio que passa a barreira intestinal e que depois vai promover todas as funções fisiológicas que nós lhe conhecemos, nomeadamente também, portanto, o crescimento ósseo e, portanto, toda a estruturação, portanto, do nosso esqueleto. Depois há aqui outros nutrientes que, nomeadamente o ferro, é também um dos minerais que está presente na soja. Não é das leguminosas mais rica em ferro e ainda que seja em termos de quantidade, depois a biodisponibilidade é inferior. Por exemplo, é inferior à do grão, nomeadamente. Ou das lentilhas, creio eu. Exatamente. Por exemplo. E há estudos que efetivamente demonstram a incorporação ou a utilização, portanto, alguns estudos epidemiológicos que têm e que relatam o consumo regular, portanto, por parte de fórmulas infantis à base de soja, e há resultados muito contraditórios. Claro. Muito contraditórios. Aliás, e, portanto, a outra Ana também estava a dizer que muitas vezes as intolerâncias às lactoses também se acabam por levar portanto, muitas vezes o chamado leite, entre aspas, de soja, não é também a solução para uma intolerância ao leite de vaca ou à lactose. O que eu penso que é importante é que as famílias têm os seus hábitos alimentares de um modo ou outro e, portanto, as crianças têm que se adaptar gradualmente aos hábitos alimentares da sua família, mas mais que isso, do seu país e da sua gente. Isto é, eu penso que a alimentação de uma criança tem que ser progressivamente adaptada e não vale a pena tentar fazer alimentações contra a natura, digamos assim. Muito alternativas. Isto é, estar, de facto, a investir muito dinheiro, a comprar alimentos importados. Eu, por exemplo, lembro-me das frutas tropicais, porque elas são melhores que a nossa nação ou que a nossa laranja. Isso não é verdade. Portanto, de facto, as crianças nasceram e cresceram em locais diferentes do mundo e todas elas, fora algumas situações sociais, obviamente, mas se tiverem condições, crescem da mesma maneira, com alimentos diferentes. E, portanto, eu penso que não podemos ser fundamentalistas de querer dar tudo ou de querer fazer tudo de uma determinada maneira. Ter todo o mundo à nossa volta. Até porque, neste momento, nos interrogamos, de facto, sobre o gasto energético do que é, de facto, ter determinadas alimentações que se pretendem mais saudáveis que outras, mas que não está cientificamente demonstrado quanto é que se gasta em gasolina, portanto, a questão da sustentabilidade é importantíssima. Nós vimos, por exemplo, esta emenda que foi feita aqui, eu, por exemplo, tenho ouvido dizer que as algas não são favoráveis para quem tem problemas de tiroide. Isso é discutível, pode ajudar em alguns casos. Pode acontecer. Mas pode ter problemas também para a tensão arterial, porque tirando a cenoura e a abóbora, o que vimos ali é praticamente tudo importado e que tem muito a ver com, se nós queremos atingir... Mas foi de propósito porque queríamos falar de soja, não é? Se nós queremos atingir aquele objetivo, aquela boa notícia com que este programa hoje abriu, que é em 2014 Portugal já estar com uma balança comercial positiva, não podemos ir muito assim generalizado para este tipo de festa. É como tudo na vida. E depois há um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que aparece em algumas embalagens e já apareceu há bocadinho, que é uma publicidade enganosa, que é dizer natural, biosoja, nature. Portanto, isso aí são formas habilidosas de convencer, transportar o imaginário da pessoa para o natural. Porque para ser biológico tem que ter um selo, tem que estar certificado e, portanto, só a designação não significa que seja com estas características. Mas isso praticamente todos os produtores alimentares agora fazem
com alimentos às vezes bem menos naturais do que bem mais graves. Estamos a dizer uma coisa importante relativamente à soja para crianças, que é mais ou menos uma verdade lá para Alice, mas convém enfatizar. O melhor alimento para bebés é o leite materno, ok? Não é nem de soja, nem de vaca, nem de cabra, nem de amêndoa, nem, é mesmo, e deve-se promover o mais possível a amamentação. Mesmo em situações que estatisticamente têm pouco leite, quase sempre é possível. Eu acho que 80-90% dos casos não há nenhum problema em as mães amamentar e devem amamentar, não há nenhum substituto, rigorosamente nenhum, esse seja tão bom como o alimento completo, não é? Esse é o alimento ideal para um bebê recém-nascido. Não há... É mesmo recém-nascido e até aos 9 meses. Havendo essa probabilidade. Biodisponível, barato, ecológico. Sempre à temperatura ideal. E muito pronto, não é? Há famílias que gastam imenso dinheiro em produtos que são discutíveis e que às vezes não é necessário. O bebê pode perfeitamente ser amamentado até aos 6 meses sem... Ou mais. Na maior parte das, não, mas sem quase mais nada. Portanto, acho que e pode ser amamentado pelo menos até um ano, sim. Claro. Sim, vai depender também muito do estilo de vida da mamã, porque infelizmente nem todas as que quiseram ou querem amamentar durante mais tempo conseguem depois conciliar os seus horários. Mas é por isso que devemos pugnar por isso e fazer... Ora bem, aí sim... E dizer o que eu estou a dizer, pronto. Sem dúvida, nós aqui somos super fãs, não é? Ana, gostava de deixar ficar uma mensagem e na sequência de tudo aquilo que nós estivemos aqui a dizer e pegando naquilo que a Ana há pouco mencionava e também, portanto, cruza com uma imagem que passou durante o programa, que é a roda dos alimentos. Nós devemos focar-nos e quando se introduz a diversificação alimentar, portanto, na alimentação da criança, nós devemos ter em conta que devemos ter uma dieta completa e completa implica escolhermos os alimentos, portanto, dos 7 diferentes grupos da nossa roda, variada e moderada. Muito bem. Não pode ter bom senso como tudo em relação à nossa... E um ponto que é mais... E evitar os alimentos processados. Sem dúvida. Exatamente, evitar os processados. Isto pode parecer até estranho vindo do macrobiótico. De um ponto de vista ideológico, filosófico, se quiser, não há problema em a pessoa comer produtos animais. Não é essa a questão. Bem, do ponto de vista ideológico, se calhar sim, mas do ponto de vista nutricional, é possível isso fazer parte de uma alimentação saudável. Acho que depende de muitas percentagens, para ser franco. E depende muito de várias circunstâncias, como o clima, etc. O que não é mesmo bom para a saúde são os alimentos processados modernos. Esses claramente não são bons para a saúde, são completamente dispensáveis e não deviam fazer parte da alimentação moderna. E uma das coisas que é mesmo mal é a forma como os miúdos comem. Isso. A forma como as crianças comem é Fazemos mesmo... quase todas as semanas programas sobre a questão alimentar e das crianças. Já que estamos a falar em saúde, a Fundação Portuguesa do Pulmão vai apresentar amanhã, publicamente, a sua mascote, que vai depois andar pelo país em marcar iniciativas de apoio e aconselhamento ao doente respiratório, um símbolo que procura representar a saúde respiratória em Portugal e que vai ser apresentado então às 11h30 da manhã nos Jardins de Belém, em Lisboa. Mas há outras notas de agenda de outros parceiros. A Fundação Serralves promove um programa de ocupação das férias escolares. A partir do dia 4 de julho, o programa Férias de Verão em Serralves conta com várias oficinas de caráter lúdico que têm como ponto central o contacto com a arte e com a natureza. O objetivo é motivar a aprendizagem, estimular a experimentação, a criatividade e a vivência em grupo. Até ao próximo dia 20 de junho estão abertas as candidaturas ao Prémio Microfilmes para Macrocausas. Destina-se a jovens entre os 16 e os 35 anos e o objetivo é distinguir o melhor microfilme documental relacionado com a importância do voluntariado e da cidadania ativa. Para saber mais sobre esta iniciativa, vá a juventude.gov.pt. Entre os dias 27 e 29 de junho, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, vai decorrer uma workshop de escrita criativa em inglês. Esta atividade requer inscrição prévia, sendo que os estudantes beneficiam de descontos. Para mais informações, consulte o sítio uel.pt. No dia 21 de junho comemora-se o Dia Mundial do Yoga, mas este ano as comemorações estão marcadas para o dia 26 de junho. Esta efeméride vai ser comemorada com uma grande aula de yoga no Estádio Nacional 1º de Maio, em Lisboa.
Uma história de montar e desmontar é o nome da atividade que a Fundação Calouste Gulbenkian está a desenvolver. Destina-se a crianças até aos 4 anos e é uma forma de proporcionar um primeiro contacto com o universo artístico através de histórias adaptadas aos mais novos. E, infelizmente, já não temos mais tempo para responder a uma série de dúvidas que ficaram por responder. No entanto, no que diz respeito à segurança alimentar de uma forma genérica e não apenas em relação à soja, relembro que segunda-feira, com mais convidados e mais parceiros, vamos responder a perguntas básicas como manter os alimentos de uma forma saudável e nutritiva durante, por exemplo, um dia na praia. Tudo isto na segunda-feira, às 2 da tarde. Espero que tenham um excelente fim de semana e obrigada por terem vindo. Voltamos então às 2 da tarde de segunda. Eu conto consigo. Até já.